Bom, pessoal, essa aqui é a primeira questão de matemática do PISM-1 2019, que era a 11ª questão da prova. Lembrando que a prova ela cai em todas as matérias, português, matemática, geografia, história, e começa por português, depois vai para outra matéria, e a questão 11 era de matemática. São 5 questões objetivas, então da questão 11 até a questão 15 e 16, beleza? Então vamos para a questão 11 primeiro. Considere a seguinte equação: x ao quadrado menos 2x menos 15 menor ou igual a zero. Então, isso é uma equação do segundo grau, porque essa equação aqui, ó, essa função é uma função do segundo grau. Então, eu estou procurando os valores do x que torna esse resultado ou negativo ou igual a zero, ok? E aí pergunta assim: o produto entre os números inteiros negativos que são soluções dessa inequação é... Então, eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso saber quais são os números inteiros negativos que são solução dessa equação e depois fazer o produto deles, ou seja, multiplicar eles. Se forem 3 valores, multiplica os 3. Se forem 2, você multiplica os 2. Se forem 4, você multiplica os 4. Vai pegar os valores negativos inteiros que são solução dessa equação e vai multiplicar eles. Bom, entendido como é que faz essa questão, agora você tem que lembrar como é que faz. A primeira coisa que você tem que fazer é achar as raízes dessa equação do segundo grau. Sempre, tá? Quando você tiver uma equação do segundo grau, o primeiro passo é achar as raízes dessa equação. Lembrando que as raízes é pegar essa equação do segundo grau e igualar ela a zero. É isso que é achar a raiz. Então, eu vou pegar essa equação do segundo grau, igualar a zero e achar as raízes. Então, é o primeiro passo. X ao quadrado menos 2x menos 15 igual a zero. E eu vou achar as raízes. Para resolver a equação de segundo grau, você utiliza a fórmula do delta e a fórmula do Bhaskara. A fórmula do delta, b ao quadrado menos 4ac. A fórmula do Bhaskara é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, quem que é esse a, quem que é esse b, quem que é esse c? Relembrando aí, o a é o coeficiente, ou seja, é o valor que está acompanhando o x ao quadrado. Como não tem nenhum valor aqui, o a é 1. O b é o valor que está acompanhando o x. Nesse caso, ó, menos 2. E o c é o valor que está sozinho, menos 15. Sempre assim. O a é o que acompanha o x ao quadrado, o b é o que acompanha o x e o c é o número que está sozinho. Achados os coeficientes, se aplica eles na fórmula, ó, delta, b ao quadrado menos 4ac. No lugar do b, você coloca menos 2, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes. No lugar do a, você coloca 1, e no lugar do c, você coloca menos 15. E aí, vamos lá, menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes menos 15, menos com menos é mais, 4 vezes 15 é 60. 4 mais 60, 64. Então, o delta é 64. Agora, vamos para outra fórmula. Fórmula do Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. No lugar do b, você coloca menos 2. Então, vai ser menos menos 2, mais ou menos raiz de delta. No lugar do delta, você coloca 64, você já achou. Raiz 64, sobre 2a. 2 vezes o valor do a, que é 1. Substituir o b por menos 2, o delta por 64 e o a por 1. E aí, ó, menos com menos é mais ou menos. Raiz 64 é 8, 2 vezes 1 é 2. E agora, ó, você tem 2 mais ou menos 8 sobre 2. Aqui você vai achar dois resultados. Um usando mais e outro usando menos. Então, o primeiro resultado, você vai usar o mais. 2 mais 8, 10. 10 dividido por 2, 5. Agora, o segundo resultado, você vai usar o menos. 2 menos 8, menos 6. Dividido por 2, menos 3. Então, 5 e menos 3 são os dois valores que, ao substituir nessa equação aqui, vai zerar a resposta. Então, se você substituir o x aqui por 5, 5 ao quadrado menos 2 vezes 5 menos 15, vai dar zero. E se você substituir esses valores por 6, ou por menos 3, vai dar zero também. Esse que significa que são as raízes da equação. Só que você não está interessado nessa resposta. Você está interessado no produto entre os números inteiros negativos que são solução dessa equação.
Você quer que dê zero ou menor que zero. Para você descobrir os que dão menor que zero, você tem que fazer a parábola. Como é que faz a parábola? A parábola, gente, quando é função do segundo grau, o gráfico da função é uma parábola. Ou ela vai ter concavidade assim, ó, para cima, ou ela vai ter concavidade assim, ó, para baixo. E ela sempre vai passar no eixo deitado em cima das raízes. Ó, então como é menos 3 e 5, você vai marcar os pontinhos menos 3 e 5 aqui e vai fazer a parábola ou assim ó. Mas ambas passando no menos 3 e 5, que são os valores que ficam zero, certo? Agora, como é que você vai saber se é assim ou se é assim? Você vai olhar o A, o coeficiente A. Se o coeficiente A for positivo, aí você vai fazer a parábola assim. Se o coeficiente A for negativo, você vai fazer a parábola triste. No caso, o coeficiente A é 1, então você vai fazer a parábola dessa maneira. E aí você vai perguntar, quais são os valores então negativos? Olha só, os valores negativos são todos esses valores que estão entre menos 3 e 5. Ó. Se você pegar um valor aqui, ó, o gráfico está embaixo, tá vendo? Qualquer valor que você pega entre menos 3 e 5, o gráfico está abaixo da linha, significando que leva a resultados negativos. Se você pega um valor aqui, ó, o gráfico está acima, então leva a valores positivos. Se eu pegasse o 6, por exemplo, eu levaria um valor positivo. Tá vendo? Então, todos os valores entre menos 3 e 5 levam a resultados negativos. Como eu estou interessado nos números inteiros, quais são eles? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, todos esses valores aqui, ao substituir na equação, vai levar a pontos negativos do gráfico. E aí eu estou interessado nos valores inteiros e negativos. Ou seja, eu estou interessado no menos 2 e no menos 1 e no menos 3. Então, quais são as soluções que eu estou procurando? Aquelas que igualam a zero e é um número negativo, menos 3, e aquelas que levam a valores negativos, só com os valores negativos, menos 2 e menos 1. Então, menos 3 e menos 2 e menos 1 são as soluções que eu estou procurando. E aí, o que eu tenho que fazer com essas soluções? Multiplicar. Menos 3 vezes menos 2 vezes menos 1, menos com menos, mais com menos, menos. 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Então, menos 6 é a resposta. Tá vendo? Então, gente, não é uma questão fácil. É uma questão que você tinha que fazer direitinho e no final ver o que estava perguntando. Você estava interessado nos números inteiros negativos. Tá vendo? E aí, então, eu peguei todos os números inteiros negativos. Ó. Esses aqui eu não peguei. Tá vendo? Então, não é uma questão fácil. Eu considero uma questão de média para difícil. Ok? Então, essa foi a primeira questão do PISM 1 da UFJF 2019. Agora vamos para a próxima.